E o quadro Gestor e Você é o quadro onde você tira dúvidas com relação à gestão da sua propriedade rural. E para isso nós temos aqui os consultores da empresa GER, Gestão Estratégica Rural, que participam com frequência aqui do quadro e também tiram dúvidas de você, telespectador. E o nosso contato é o 67992647810. Tem alguma dúvida? Manda para a gente que nós estaremos encaminhando para os gestores. Muito bom dia, Pedro, tudo bem? Bom dia, Antônio, tudo bem? Também é bom lembrar que nós temos o e-mail da empresa GER, onde você pode participar ativamente com a gente. Qual que é o e-mail, Pedro? É o contato@gerconsultoria.com. Estamos aqui hoje com o gestor jurídico da empresa GER, Pedro Puccini Mendes, que vamos falar sobre hoje um assunto que é um assunto muito frequente. Sim. Sobre cláusulas de contratos de arrendamento em empresas rurais. Esse assunto dá pano para manga, né? Vamos primeiramente falar sobre os cuidados que o arrendador e também que o arrendatário devem ter nesse momento. Pedro, bom dia. Bom dia. Perfeito. Bom, os cuidados para ambos os lados é, primeiro, tomar um cuidado com esses modelos de contratos que são utilizados com frequência, né? É necessário, como toda propriedade rural é diferente uma da outra, é necessário que os contratos sejam adaptados a essas características de cada fazenda, né? Então, por isso, a gente recomenda que não se procurem os modelos, mas sim uma consultoria especializada para fazer esses contratos. Alguns outros cuidados para ambos os lados, principalmente na fixação dos preços, né? Como que vão ser feitas as cláusulas de pagamento, né, seus vencimentos, os prazos do contrato, porque muitas vezes o produtor também se confunde com relação ao que a lei determina e o que deve constar no contrato. E também o que pode ou não ser utilizado na propriedade rural tem que constar no contrato. A gente trouxe até aqui exemplo, né, de uma cláusula de fixação de preço, para mim é a mais comum, se a gente puder exibir aqui na nossa tela. A tela número 1 traz aqui a cláusula mais comum que tem erros na hora da sua redação. Ou seja, como que tem que ser fixado? É em valor, não em produto, né? Olha lá, como valor desse arrendamento, estará obrigado a pagar o preço de X reais, valor expresso, a ser efetuado diretamente ao arrendador, podendo ser pago mediante, né? Então, a forma de recebimento pode ser mediante mercadorias, mas não pode deixar de estar precificado em reais. Então, isso é uma situação muito comum aí do arrendamento. Um contrato de arrendamento é uma via de mão dupla, né? Tem que beneficiar tanto o arrendador quanto o arrendatário. Sim. Fala pra gente quais os cuidados que o dono da terra deve ter. Bom, para o dono da terra, acho que primeiro ele deve conhecer, né, o seu contratado, né, o arrendatário. É interessante que ele veja o histórico das contratações anteriores desse arrendatário, né? Também tire as certidões fiscais, as certidões judiciais, né? E, além disso, colocar certinho nos contratos quais são as benfeitorias que vão poder ser indenizadas no momento da devolução da propriedade, porque isso é uma questão que, aquele famoso depende, né? Você pergunta para o advogado, pergunta ao juiz e fala depende. As benfeitorias é uma situação dessa. O que muitas vezes é obrigatória é uma benfeitoria, por exemplo, uma pista de pouso no Pantanal. É uma benfeitoria que não é mero luxo, né? E já em outra região, sim. Então, é importante especificar o que pode ser indenizado no momento da devolução ou não. Então, esses detalhes, assim, fazem toda a diferença no contrato. Nós falamos da parte do dono da terra, do arrendador. E agora do arrendatário. Quais os cuidados que ele deve ficar de olho com relação ao dono da terra? Com relação ao arrendatário, é importante, como ele que vai estar utilizando a terra, para evitar os abusos na utilização da terra, é importante que especifique, né, as culturas que vão ser realizadas nessa terra, mas principalmente as datas de pagamento, os vencimentos das cláusulas também, né? E a gente trouxe até um outro exemplo de cláusula que especifica certinho o modo de utilização da terra, se a gente puder mostrar aqui a tela número 2, essa tela número 2 traz aqui uma cláusula que ela fala o plantio permitido, né? Olha só como que é específico, né? Considera-se objeto do arrendamento, né, exclusivamente para o plantio de soja, devendo ser ainda utilizado de culturas de inverno, semeando milho com anuência, tal, proibindo outros tipos de cultura. Então vejam como que as cláusulas têm que ser específicas para aquilo que vai ser desenvolvido na terra, evitando essas disputas aí por o que pode, o que não pode ser feito. É o contrato que vai ditar as regras, né?
as cláusulas são bem específicas pelo que você explicou. Mas os erros mais comuns que acontecem nesses contratos, nessas cláusulas, ô Pedro? Bom, os erros mais comuns que a gente identifica nessas relações contratuais, primeiro é a utilização dos modelos, né? Como eu já te falei, as propriedades não são iguais e assim os contratos também não devem ser iguais, né? Cada propriedade possui uma característica. Então é interessante anexar junto aos contratos o memorial descritivo, as avaliações da propriedade, os mapas. Então, o erro mais comum está na utilização de modelos. Também não especificar a cláusula da fixação de preços, vencimentos, não especificar nas benfeitorias o que pode, o que não pode ser indenizado. E a gente observa também com bastante frequência o produtor fazendo contratos de parceria para declarar uma tributação menor, né, quando na verdade se trata de um contrato de arrendamento. Isso também é um erro bastante frequente que pode levar a prejuízos fiscais preocupantes, né? Então, são os erros mais comuns que a gente identifica assim, nos contratos. Uma pergunta que está fora do contexto aqui do roteiro. Com relação às APPs, áreas de preservação ambiental, quem tem que se preocupar? O arrendador ou o arrendatário? É uma questão interessante porque ela diz respeito à responsabilidade ambiental. Sim. Né? A responsabilidade ambiental ela varia entre o criminal e o administrativo. Né? No criminal depende da conduta. Quem fez um dano ao meio ambiente é o responsável por responder a esse crime ambiental. Sim. Agora, no administrativo, nas multas por crime ambiental cometido em APP, aí os dois vão acabar respondendo. Por isso que é importante também colocar isso na cláusula, né? Então, nesse caso, os dois vão responder criminalmente? Sim, não, criminalmente não. Criminalmente é a conduta. Quem praticou uma conduta lesiva ao meio ambiente responde. Agora, no administrativo, que é a multa, né, aí os dois vão responder pela multa e pela recuperação desse dano ambiental. Por isso que é interessante colocar tudo isso no contrato. Perfeito. Para a gente finalizar, explica para a gente qual que é a diferença entre arrendamento e parceria, que existe uma linha tênue ali, né? Sim, existe uma linha tênue, até não deve ser confundido um com o outro, já que na parceria são divididos os lucros e as despesas, né? E como que você identifica um contrato que ele é simulado? Quando você só tem obrigações para uma das partes naquele contrato. Então, o contrato de parceria tem que ter obrigações para os dois, na medida das suas proporções, e aí os percentuais de divisão de lucros e despesas são estabelecidos assim. Então, simular um contrato é um prejuízo muito grande que a Receita Federal pode identificar e reclassificar todo o imposto aí a desfavor dos dois, né? Muito assunto. Se você tem dúvidas com relação à gestão da sua propriedade rural, ainda mais com relação a esse assunto que é arrendamento de terras, você pode participar com a gente. Nosso contato é o 67992647810 ou tem também o contato @gerconsultoria.com. Pedro estará respondendo para você via e-mail também. Você pode manter contato com o Pedro através do contato que a gente te passou aqui. Pedro, obrigado. Obrigado, Antônio. Boa semana para você. Boa semana. Até semana que vem.